Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN UFSM. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje, nesse episódio, nós iremos falar sobre Boudica, uma rainha bretã da tribo dos Iceni, ou Iceni, que liderou um exército contra o Império Romano no século I da Era Comum. E para falar sobre a Rainha Boudica, eu convidei uma amiga minha e colega lá da época de graduação na Unesp de Franca, a professora doutora Thaís Pagotto Bello. E para entrevistar a professora Thaís, junto comigo está aqui o Gabriel Freitas Reis, que é meu orientando de doutorado, membro do GEMAN e que estuda povos bárbaros desde sua iniciação científica até o doutorado dentro do projeto de pesquisa Barbaridades, Identidades e Alteridades em Representações do Outro por Escritores Romanos, desenvolvido pelo GEMAN. Eu vou passar então a palavra para o Gabriel, para ele se apresentar melhor para vocês e para ele apresentar nossa convidada. Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriel Freitas Reis, sou doutorando em História pela UFSM, bolsista CAPES e integrante do GEMAN, e pesquiso, sob orientação da professora Semiramis desde a graduação, os povos bárbaros na Gália. E agora, no doutorado, mais especificamente, eu pesquiso a atuação dos gauleses durante a expansão do reino burgúndio, nas obras de Sidônio Apolinário e de Ávito de Viena, nos séculos V e VI da nossa era. Para falar de bárbaros hoje, mais especificamente para falar sobre a famosa rainha britânica Boudica, a nossa convidada especial é a professora Thaís Pagotto Bello, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, sendo ela também mestra em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente ela faz o terceiro pós-doutorado dela estudando mulheres imperiais através das moedas, também pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, com bolsa de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Olá, professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse programa e conversar conosco sobre a rainha britânica Boudica. Olá a todos e todas. Gostaria de agradecer ao convite da professora Semiramis e do Gabriel, até pelo fato da amizade de longa data com a Semiramis e pelo projeto Diálogos Olimpianos ser uma ideia muito inspiradora, principalmente as novas gerações de estudantes de história. Thaís, para iniciar a nossa conversa, então, você poderia falar para a gente, de maneira geral, quem foi Boudica e quais as fontes documentais que nós temos para estudar sobre ela? Boudica foi uma rainha guerreira britã da tribo dos Iceni, ou Iceni em latim, casada com o rei Prasútago, com o qual tinha duas filhas. Ela é mais conhecida por ter liderado um exército contra o Império Romano na Britânia durante mais ou menos os anos de 60 ou 61 depois de Cristo. Este levante ocorreu depois que seu marido morreu e Deciano Cato, um romano responsável por cobrar tributos, foi reivindicar parte das terras dos Iceni, proclamando ter havido um acordo entre os romanos e seu marido, de que depois de sua morte, metade das terras dos Icenes ficariam para o Império Romano e a outra metade para suas filhas. Boudica recusou o acordo e os romanos reagiram com o açoitamento dela e o estupro de suas duas filhas. Esse episódio a levou a formar um exército contra os romanos, com a sua tribo e com a tribo vizinha, os Trinovantes, destruindo os assentamentos de Camulodunum, Londinium e Verulamium. As fontes documentais que falam sobre Boudica são os Anais e a Vida de Agrícola de Tácito e a História de Roma de Dion Cássio. Por certo, é habitual para os bretões lutar sob o comando das mulheres.
Mas agora não vim como descendente da nobreza, e sim como alguém do povo para vingar a liberdade perdida, o corpo açoitado e a castidade violada das minhas filhas. O desejo dos romanos não deixou as pessoas, nem mesmo a velhice e a virgindade impolutas. Os deuses, contudo, se aproximam da vingança justa. A legião que ousou lutar sucumbiu. O restante do acampamento, ao olhar ao redor, se escondia ou fugia. Não aguentarão o grito e o clamor de tantos milhares, menos ainda o ataque e os golpes. Se ponderassem a força dos exércitos e as causas da guerra, os bretões tinham que vencer aquela batalha ou morrer nela. Este é o meu propósito como mulher: que os homens vivam e sirvam. Professora Thaís, esse discurso que a minha colega Luísa leu para nós é um discurso posto pelo historiador romano Tácito na boca da rainha Boudica. Trata-se, no entanto, de um trecho da obra Anais de Tácito, que é um historiador que escreve num tempo muito próximo da rebelião da Boudica e que provavelmente tem como testemunha oral o sogro dele, que foi o general Agrícola, que teve presente na rebelião comandada pela Boudica na Britânia. Tu poderias falar um pouco pra gente que vantagens têm os estudos da rebelião da Boudica através da literatura do Tácito devido a essa proximidade temporal e do mesmo modo que cuidados esses estudos demandam por conta do Tácito ser um romano, falando então dos povos que os romanos buscavam conquistar? Para o estudo historiográfico dessas fontes antigas, há uma grande vantagem do escritor do passado ter colocado os fatos ocorridos em papel o mais rápido possível. Pois com o passar do tempo, a história oral pode se vincular a aspectos inventados no processo de se passar de uma boca a outra os detalhes dos acontecimentos, dificultando o trabalho do historiador e nos distanciando do que realmente aconteceu naquele período, uma vez que o historiador já é limitado pelas fontes escritas para se fazer uma análise do passado. Ao estudar os povos bárbaros por meio de fontes greco-romanas, deve-se ter em mente que esses autores tinham a tendência de construir limites entre quem descreve e quem é descrito, ou seja, o outro. E um exemplo dessa tendência aparece na obra História de Heródoto, que através do conceito de bárbaro consolidou várias atitudes culturais diante do outro. Inicialmente associado aos persas, o termo bárbaro conotava para Heródoto e outros gregos uma inclinação à subserviência e tirania. Contudo, os escritores romanos, subsequentemente, se apropriaram do conceito e suas narrativas, dando uma ideologia política ao império. Dessa forma, o termo barbarismo para os romanos implicava uma condição inferior, assim como uma natureza inferior. A comum utilização desses autores antigos no tratamento das mulheres das tribos provinciais como bárbaras sugere que o significado da diferença sexual na descrição delas esteja ligada particularmente à problematização do poder e da autonomia dessas outras mulheres. Além de que eles utilizavam o status e o comportamento das mulheres bárbaras como uma evidência de inversão cultural, ou seja, uma antítese diante das normas romanas. Esta mulher reuniu seu exército, com um número de cerca de 120 mil homens. Depois, subiu a um tribunal, o qual tinha sido construído de terra à moda romana. Em estatura, ela era muito alta. Na aparência, muito aterrorizante. De relance,
Seu olhar era o mais feroz, sua voz era dura. Uma grande massa do cabelo mais castanho caía em seus quadris. Ao redor do pescoço estava um grande colar de ouro e ela usava uma túnica de cores variadas, sobre as quais um manto grosso estava preso com um broche. Este era o seu traje invariável. Esse trecho que nós acabamos de ouvir, lido pelo meu colega Rodrigo, trata-se de uma passagem da obra História Romana, do historiador Dion Cássio, que escreve coisa de 1,5 século depois da rebelião da Boudica. Será que tu poderias falar para nós a respeito de qual relação há entre a Boudica enquanto personagem do Dion Cássio e a definição de padrões de identidade e de gênero no mundo romano na época que o Dion Cássio escreve? E também, será que tu poderias comentar um pouco com a gente a respeito da questão do estupro das filhas da Boudica, comentado na História Romana de Dion Cássio? Não sei exatamente se isso apareceu nas tuas pesquisas, mas será que esse estupro serviu de algum modo para simbolizar o poder romano sobre os Iceni e sobre a Britânia? Ao descrever Boudica, Dion Cássio tende a masculinizá-la assim. E quando ele faz isso, ele fala de suas vestes, de seu jeito transgênero, né? Segundo quem usa essa expressão é a Margaret Johnson, né? Porque ela é descrita como um homem, mas era uma mulher. O que para os romanos era estranho, né? Além disso, ele a apresentou como grande, com um jeito masculino, cabelos brilhantes, características distintas das mulheres mediterrâneas. De acordo com a Miranda Aldous Green, da Universidade de Cardiff, ela menciona que a Boudica de Cássio é estranha, fora dos padrões e bárbara. Seu gênero é ambíguo e suas vestes e adornos são estereotipados como do outro. Segundo Margaret Johnson, que é uma estudiosa da Universidade de Newcastle, pela iconografia grega, ela dá o exemplo do colar de ouro, o torque, que também é descrito pelo Dion Cássio. Então, pela essa iconografia grega, esse colar era apropriado para um líder e um chefe de guerra celta, como se oferecesse um poder simbólico ao guerreiro. E ainda quem derrotasse um celta com um torque poderia pegá-lo para si como um prêmio de guerra. Assim, os torques, como é denominado, né, esses colares, passaram a ser reconhecidos como uma forma de ornamento pelo Império Romano. Entretanto, através da cultura material, é mostrado que outras líderes mulheres da Idade do Ferro também usavam torques, como mostra o sepultamento da Senhora de Vie, né, que foi encontrado onde seria a Gália, entre o que é hoje a França e a Alemanha. E outros exemplos são de moedas de tribos da Gália, que mostram mulheres voltando da guerra com torques como troféus de guerra. Na historiografia clássica, os torques indicam a posição social, embora não sejam aludidos de maneira significativa ao uso feminino. O caso de Boudica em Dion Cássio é uma exceção, podendo ser até uma tentativa, né, do autor de masculinizá-la. Em relação ao estupro das filhas de Boudica, e dentro de uma perspectiva romana, de imediato deve-se pensar que o ato foi para desonrar as garotas e sua linhagem, né? Desonrar elas de sua linhagem real, que Boudica fazia parte. É uma vez que a própria história de Roma elenca o peso desse ato em passagens como o estupro das Sabinas, de Lucrécia, de Virgínia. De acordo com a gravidade do ato, a morte era preferível pelas romanas, além de que os pais, até uma certa época, poderiam tirar a vida das próprias filhas.
O mais significativo ao estudar a Boudica é que quando eu li sobre a bibliografia da Rainha Guerreira, constatei que o estupro era comentado de forma mais densa por mulheres acadêmicas, sendo que a maioria dos casos, os estudiosos não se ativeram a isso. Dessa forma, quero colocar o ponto de vista de algumas estudiosas sobre esse ocorrido. Então, o evento ocorrido com Boudica e suas filhas é considerado por acadêmicas que estudam a antiguidade, tais como a Miranda Aldous Green e a Margaret Johnson, que eu já citei, como o pior tipo de humilhação. Não apenas pelo testemunho da ferocidade imperial, mas também pela resposta dramática e expositiva a uma mulher reconhecida por desprezar os romanos. Até mesmo para os padrões de Roma, o estupro era considerado um crime bruto de guerra e o açoitamento era uma punição executada em decorrência de uma ofensa hedionda, como o assassinato. Na lei do Império Romano, o espancamento até a morte, por exemplo, era um método de punição para quem havia cometido parricídio. Aldous Green também comenta que ainda que se haja um crime, que seja um crime lamentável, o estupro é comum em contextos de hostilidades. É menos associado com o sexo em si, mas sim a violência, abuso, insulto, desonra, controle e a criação de vítimas, com consequente risco de gravidez, que também está ligado à violação e potente interrupção de uma linhagem. Sendo assim, os oficiais valeram-se de um poder que, segundo Johnson, contaminaria as garotas com um descendente bastardo e romano. Mesmo que esse crime seja visto como hediondo pelos próprios romanos, era um crime comum de guerra, que Tácito e Dion Cássio o enfatizaram em seus escritos, o que nos faz questionar por qual razão eles teriam feito isso, já que esse tipo de abuso físico também reduz o caráter humano dos romanos. Talvez tiveram o objetivo de mostrar que a conquista era o fator romano primordial e que ela aconteceria de qualquer maneira, ainda que para isso fosse necessário ultrapassar os limites da ética e da moral, ou para justificar a perda dos assentamentos romanos destruídos por uma mulher bárbara, que quis se vingar dos romanos, tamanho foi o ferimento de seu orgulho. De acordo com Aldous Green, o estupro foi especialmente significativo, chocante e denegrante para as adolescentes, a mãe, a casa real do Prasútago e toda a tribo, não apenas porque eram mulheres, mas também porque eram crianças, provavelmente virgens na puberdade. Elas representariam a futura geração da tribo dos Iceni, futuras esposas e mães, e que por isso os romanos quiseram comprometê-las e contaminá-las com seus genes. Elas iriam carregar a lembrança da agressão pelo resto de suas vidas. No discurso feminista atual de Robin Morgan, em seu trabalho chamado Going Too Far, The Personal Chronicle of a Feminist, o estupro é a maior expressão da ordem patriarcal, visto como um crime que reduz a mulher a um estado degradante. Segundo a estudiosa, o feminismo vê o estupro como o crime mais extremo direcionado a uma mulher, um ato de violência e repugnância, e é um dos problemas mais difíceis encarados pelo movimento. Ela descreve o estupro como a última metáfora para a dominação, violação, subjugação e possessão. O estudioso de Boudica, chamado Nick Fields, apenas menciona que a natureza da visão do mundo romano não era de ser passivo, mas de exercer poder para conquistar e dominar. Thaís, uma coisa que eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas pessoais sobre representações de povos bárbaros e que tem aparecido também em algumas pesquisas dos meus orientandos que trabalham com esse tema,
é a questão das articulações ou interseccionalidades entre elementos de gênero e identidade cultural. Ou seja, os antigos gregos e romanos, quando eles representavam povos bárbaros, pelo menos certos bárbaros, né, orientais, pelo menos, eles os colocavam com frequência, de forma bastante negativa, como femininos, né? Isso aparece bastante nas representações do imperador Heliogábalo, que era sírio, e que eu estudo. Esses elementos apareciam também em relação à Boudica, ou não? Não aparece essas articulações. Você se deparou, então, com questões de articulação entre gênero e outros marcadores de diferença articulados na sua pesquisa? Eu sei que você também desenvolveu pesquisas relacionando Boudica e feminismos contemporâneos. Talvez esses elementos de gênero articulados com elementos de identidade, no caso contemporâneas identidades nacionais, talvez também eles tenham aparecido nas suas pesquisas. Não sei. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho com a gente, né? Se sim, né, se você poderia então comentar um pouco sobre isso para a gente. Bom, a masculinização de Boudica ficou clara na descrição feita por Giancasio, como já foi dita. Em relação à questão da interseccionalidade, no que diz respeito a Boudica, eu acho questionável. Através de leituras que eu tive, de estudos de Irata e da sueca Robey, por exemplo, eu entendo a interseccionalidade como um conjunto de opressões que podem estar ligadas ao gênero, raça, etnia, posição social e outras categorias, e que são constantemente efetivadas, ou seja, presentes no dia a dia de uma pessoa que as sofre. No caso de Boudica, pelo fato dela ser rainha de sua tribo, parece que ela era uma mulher respeitada tanto por sua tribo, quanto por tribos vizinhas, pelo fato dos trinovantes se juntarem ao seu exército. Além disso, por mais que os antigos escritores a tenham descrito de acordo com seus pressupostos de gênero, ela é vista como uma inimiga honrada, a qual sempre esteve do lado de seu marido e quem lutou pela liberdade de seu povo. Tanto é que essas características a imortalizaram. Ao contrário de Cartimandua, que foi outra rainha da tribo dos brigantes, que foi descrita como uma aliada infiel, a qual era pró-Roma, que escravizava seu povo em detrimento a Roma e era adúltera. As fontes romanas podem até trazer apontamentos de pressupostos construídos em sua sociedade, mas não temos como declarar que as opressões eram efetivadas. Um exemplo claro em que eu usei o termo interseccionalidade foi em um artigo que escrevi à revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, da USP, que está no prelo, sobre a Cleópatra, a qual sofreu com uma constante propaganda de Augusto contra sua pessoa para atingir Marco Antônio, enfatizando opressões ligadas ao seu gênero, raça, porque ela era tratada como uma estrangeira, bárbara, e posição social. O que eu tenho em mente é que, ao se fazer uma análise através de fontes escritas do passado, que enfatiza o contato dos romanos com diferentes povos, deve-se ter o cuidado para não tomar o mundo romano de forma generalizada, como se fosse parte do mundo desses outros povos, uma vez que termos como interseccionalidade, por exemplo, são conceitos elaborados por estudiosos e estudiosas, como antropólogos e antropólogas, sociólogos e sociólogas, que estudam grupos humanos do presente. Não que nós não devêssemos usá-los, até pelo fato deles nos ajudarem de forma teórico-metodológica em nossas interpretações. Entretanto, devemos questionar e ser francos com nossas disciplinas de estudo, no meu caso, História e Arqueologia, que estudam o passado e que por isso temos uma visão do objeto limitada. Dessa forma, não tem como dizer o quanto as opressões romanas, criadas por seus pressupostos, afetou Boudica. O que temos
é seu açoitamento e o estupro das filhas, o qual fez com que Boudica tivesse uma reação a isso, a qual talvez nem os próprios romanos esperavam, tornando-se o maior exemplo de mulher bárbara que não se deixou oprimir pelos romanos e que possivelmente era preferível à morte a ter que se submeter a eles, né, diante de uma ótica celta. Ainda em relação aos termos antropológicos e sociológicos utilizados por nós, historiadores, para interpretação de gênero, ainda não vejo no Brasil um debate entre os estudiosos dessa categoria que discuta as dificuldades de se estudar as subjetividades no passado. Concernente a Boudica e o movimento feminista britânico, eu deixo claro em minha pesquisa que a figura de Boudica foi utilizada por mulheres de poder da Inglaterra como um símbolo de uma líder mulher, tanto para Elizabeth I, Vitória e até Margaret Thatcher. O que não quer dizer que com isso os ingleses aceitem melhor as mulheres no poder. Ou seja, muitas vezes Boudica foi utilizada como uma desculpa para se aceitar as mulheres no poder. As estátuas e vitral de Boudica na Inglaterra celebram principalmente a Rainha Vitória, mas ela também é vista como um símbolo nacionalista, que representa, né, as raízes de origem desse povo. Para Cardiff, país de Gales, onde os habitantes se acham descendentes diretos dos britões, Boudica é vista como um símbolo de liberdade, tanto contra os romanos como contra os ingleses. Para o movimento feminista inglês, Boudica, além de estar nas raízes de formação nacional, estabelece uma significância de exemplo feminino, que deve ser seguido, em que a memória e a cultura material levam às agências femininas de atuação simbólica em relação ao seu nome, fazendo com que a estátua de Boudica de Westminster, por exemplo, ainda seja o ponto de encontro e o lugar de reivindicações feministas. Enquanto eu andava pela floresta, refletindo amargamente por um tempo, ouvi-los na escuridão, em uma cerimônia mística, vestida livremente em traje esvoaçante, proclamei a terrível profecia. Não teme, ilha de sopro da floresta, ilha de muros prateados. Se a águia romana te assombra, se o inimigo reunido te definha, tu deverás crescer e ele definhar. Tu deverás ser mais poderosa ainda. Tua liberdade, tua glória, teus feitos serão celebrados, assim como teu imenso oceano retumbante, luz e sombra infinitos, tuas terras de verão duradouro, teus muitos paraísos florescentes, teu norte e teu sul, e teu trovão de guerra divino. Esse discurso feito pela Boudica, que a minha colega Luísa leu para nós, é na verdade parte de um poema de Alfred Lord Tennyson, que foi um poeta oficial da corte da Rainha Vitória e, portanto, era bastante comprometido discursivamente com a corte inglesa do século XIX. A Boudica aqui professa que ela vai vencer os romanos e que a glória da Ilha da Britânia é algo profeticamente predeterminado. Nós sabemos, então, que a Boudica é uma personagem utilizada como mito fundador de diversos movimentos políticos ao longo da história da Britânia. Ela é utilizada pelo nacionalismo e pelo imperialismo inglês da época vitoriana, por exemplo. Dessa maneira, professora Thaís, como eu sei que tu tens realizado também pesquisas nesse sentido, de usos do passado e recepção da personagem Boudica, será que tu poderias falar um pouco para nós sobre esse tema? O que tu destacarias sobre essa personagem da Boudica em relação ao nacionalismo inglês da época vitoriana, por exemplo? Bom, eu procurei fazer um trabalho inédito em relação a essa questão.
uma vez que o professor Richard Hingley, da Universidade de Durham, e mesmo o professor Renato Pinto, da Universidade Federal de Pernambuco, já tinham enfatizado a questão do uso do passado em relação ao personagem em seus trabalhos. A minha pesquisa tendeu a trabalhar diretamente com a comunidade britânica. Escolhi cidades que tinham representações da rainha guerreira, assim como estátuas e vitral, além daquelas que tinham exposições em museus sobre a personagem e que a heroína fosse relevante à história local. Dessa forma, comecei com a tentativa de fazer entrevistas com o público dos museus do Norwich Castle Museum e Art Gallery, de Norwich, do Colchester Castle Museum, de Colchester, do Museu de Londres, e do Verulamium Museum, de St. Albans, com um número mínimo de 10 pessoas por museu, para ver se essa dinâmica daria certo. Como o resultado foi positivo e a banca de doutorado me encorajou a continuar com as entrevistas, preparei um projeto de pós-doutorado com uma dinâmica que envolvesse um número maior de pessoas e cidades, o que incluiu Cardiff, e que teria por intuito comprovar, através de entrevistas e cálculos estatísticos, que Boudica estaria na memória coletiva desse povo. Eu tive a oportunidade satisfatória de desenvolver esse pós-doc na University College London, na área de arqueologia pública, com suporte do CNPq, além de ter tido resposta positiva em relação à memória coletiva sobre a Boudica, e outras questões que estão divulgadas inteiramente no livro que acabei de publicar e que vocês já mencionaram. Agradeço novamente a participação da professora Thaís, tenho certeza que a nossa conversa foi muito produtiva e acho que deu para a gente aprender bastante sobre alguns elementos centrais a respeito da Boudica, bem como a respeito do contexto histórico dela com as informações que a professora trouxe para nós aqui hoje. Convido todos a conhecer mais os trabalhos produzidos pela professora, aproveitando aqui para mencionar o último livro recentemente publicado por ela, intitulado Boudica and the Female Fasts Over Time, publicado pela editora Lexia Cultural e resultado das pesquisas que a professora Thaís realizou durante o pós-doutoramento dela no Institute of Archaeology da University College London. E eu também convido todos e todos para seguirem os perfis do GEMAN no Facebook e no Instagram para acompanhar a divulgação dos nossos próximos episódios. O nosso perfil no Instagram é GEMAN-UFSM. E até mais! Para finalizar, eu também agradeço muito a Thaís. Como o Gabriel falou, acho que foi um diálogo bem interessante e com informações muito ricas trazidas por ela sobre uma problemática ampla, né, a partir dessa personagem histórica fascinante que é a Boudica, uma personagem que recebeu uma densa carga de representações, não apenas pelos romanos, mas também a partir de muitas ressignificações no marco da contemporaneidade, como a Thaís mostrou. Agradeço ainda aos membros do GEMAN, os mestrandos Luísa Batu Rubim e Rodrigo dos Santos Oliveira, por terem lido os trechos das fontes selecionados para esse episódio. Agradeço ao meu amigo Danilo Roxette, que tem feito a edição dos áudios dos trechos das fontes. E agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. E lembro aos ouvintes e às ouvintes que não deixem de seguir o nosso podcast no Spotify, bem como nos outros agregadores de podcast, como Anchor e o Castbox. E que também sigam o perfil do GEMAN UFSM no Instagram. Bom, até mais. Tchau, tchau.